Olá, começa agora a aula Conectando Pessoas e Criando Confiança Mútua através da comunicação. Agora, por que é tão importante criar conexão, conectar pessoas, criar confiança mútua? Pensa comigo, todas as coisas mais importantes da nossa vida nós realizamos com outras pessoas. Uma família linda, um projeto profissional incrível, um sonho de futuro, uma amizade, tudo isso exigiu que, em primeiro lugar, você se conectasse com outras pessoas. Então, para se comunicar bem com alguém, para persuadir alguém, para cooperar com alguém, tem um primeiro passo. Se você não fizer esse primeiro passo acontecer, você não terá chance de fazer mais nada, que é se conectar verdadeiramente, de forma humana com uma outra pessoa e ela se sentir bem ao seu lado. É você ter carisma, exalar simpatia e ser uma pessoa agradável para o outro. Inclusive conseguindo se comunicar e se relacionar com pessoas diferentes de você, porque na verdade a gente se conecta facilmente já com quem é parecido, né? Aí não conta, porque você já tem essa facilidade no dia a dia quando encontrar alguém que você fala assim, olha que legal, deu certo a gente ali. Ok, mas na verdade isso limita as suas possibilidades, porque afinal de contas, muitas pessoas que vão participar dos seus sonhos de vida são pessoas que você nem conhece com profundidade. Não seria incrível poder se conectar com elas de verdade, independente de quem seja, para que vocês juntos criem abundância, prosperidade? Pensa comigo, se você entra numa sala de aula e de repente o professor não se conecta com você, não faz nada para se conectar, criar confiança, não é difícil fazer essa aula? Agora vamos imaginar uma situação ainda mais delicada. Um líder numa empresa, ele está ali com a equipe, vai ter o primeiro dia com uma equipe nova, só que ele não consegue se conectar bem com a equipe. Imagina o que aconteceria com aquelas pessoas que têm que trabalhar juntas todos os dias. Ele é a primeira pessoa que precisa se conectar bem com cada um dos indivíduos da equipe. Depois ele tem que trabalhar também para conseguir conectar as pessoas entre elas e integrá-las. Porque tudo de valor que eles vão produzir juntos depende primeiro dessa integração e dessa conexão. Essa habilidade imprescindível para você realmente se sintonizar com outras pessoas, mesmo pessoas completamente diferentes de você, para que vocês possam conseguir fazer juntos tudo aquilo que vocês desejam fazer, tem um nome, se chama rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa que, numa tradução adaptada, significaria aproximar, trazer para perto de você. E o rapport é algo natural, que acontece naturalmente entre duas pessoas como um fenômeno. Mas é possível aprender o que estimula esse fenômeno acontecer. É possível você descobrir pequenas ações simples que estimulam que a outra pessoa comece a se sentir bem ao seu lado e se conecte com você. Vamos entender agora a diferença entre rapport e coisas que as pessoas confundem. Você talvez já tenha ouvido falar sobre rapport. E se você ouviu falar, possivelmente ouviu falar como sendo a capacidade de espelhar, de se aproximar, ficar parecido com a outra pessoa para ela se sentir bem ao seu lado. Só que esse é só um nível de rapport. Existem 10 níveis diferentes. Esse é o nível mais superficial, inclusive. Nós hoje vamos descobrir esse universo muito maior e mais profundo do que é verdadeiramente o rapport. Vamos então começar distinguindo ele de algumas coisas que as pessoas confundem. Em primeiro lugar, muita gente fala assim, rapport é igual a manipulação. Não, manipulação não é rapport. Quando uma pessoa está tentando manipular uma outra pessoa, ela tenta conseguir algo do outro. Ela pode até fingir que está fazendo rapport, fingir simpatia para tentar conseguir algo do outro. Só que rapport é trazer para perto de verdade o outro, é você, numa via de mão dupla, influenciar e ser influenciado pela outra pessoa. Para fazer rapport, você tem que gostar de pessoas, em primeiro lugar. E a manipulação, inclusive, revela traços de psicopatia. O rapport é completamente diferente disso. Rapport é eu abrir um pouco mão do meu jeito de ser, da minha maneira de fazer as coisas, para que eu possa me flexibilizar, ficar adaptável e tornar a experiência para o outro de estar ao meu lado
agradável. O rapport é ser simpático com a outra pessoa. É doar-se para outra pessoa, completamente diferente de manipulação. Outra distinção bem importante de fazer é entre rapport e concordância. Você pode discordar de uma pessoa e mesmo assim criar rapport com ela. Inclusive tem uma história de Voltaire que ele tinha um adversário político e que os dois tinham uma briga entre eles, discordavam muito. Só que quando esse adversário político foi preso por causa das opiniões e ideias dele, tem uma manifestação de Voltaire que disse: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas lutarei até a morte para que você tenha o direito de dizê-las. Então você pode concordar que a pessoa tenha liberdade de opinião, que ela pense diferente de você, concordar que ela tem esse direito, embora não concorde com as ideias dela, e só isso já permite que vocês façam rapport, embora diferentes, e possam conversar, sem se polarizar. Muita gente também confunde rapport com empatia, são coisas completamente diferentes. Empatia é você se sensibilizar em relação a uma outra pessoa, imaginar como seria ela sentir aquilo que ela está sentindo e ter uma sensibilidade para com o outro, uma compaixão. Já o rapport tem mais a ver mesmo com simpatia, com uma preocupação genuína com o outro, e é claro que a empatia pode ajudar você a fazer melhor o rapport, mas são coisas diferentes. Outra coisa que é muito confundida com rapport é confiança. As pessoas falam, rapport é confiança. Não, confiança demora um pouco mais de tempo. Quando é que você confia numa pessoa? Quando ela honrou os compromissos dela, quando ela é alguém confiável e mostrou isso no dia a dia, demora um pouco mais para construir confiança. Agora, uma dica, hein? O rapport pode acelerar muito a construção da confiança. E, finalmente, um conceito que as pessoas confundem com rapport é a amizade. É claro que em toda a amizade existe rapport. Você vai encontrar até as pessoas ficando meio parecidas umas com as outras, combinando na maneira de pensar, de sentir e até de agir. Agora, embora o rapport esteja presente em todas as amizades, é possível você ter uma relação só de coleguismo ou de pouca proximidade, ou até mesmo com alguém que você está encontrando agora e nunca viu antes, e já começar a estabelecer rapport. Rapport é mais simples, mais fácil de ser estabelecido. Como eu comentei com você, existem 10 níveis diferentes de rapport. Você pode fazer rapport através dos ambientes, como criando um ambiente acolhedor e que se preocupa com a pessoa que você vai receber nesse ambiente. Você pode também fazer rapport através dos comportamentos, aproximando a sua maneira de agir, de se comportar, de falar da maneira da pessoa, porque a gente se sente mais conectado e confia mais em pessoas que são parecidas conosco. Você também pode estabelecer rapport através da linguagem, aproximando a linguagem, às vezes recapitulando uma frase que a pessoa disse, usando palavras que fazem parte do vocabulário dela, sem ficar usando coisas muito fora do vocabulário daquela pessoa. Você pode se conectar também através das capacidades, das estratégias. De repente uma pessoa tem uma estratégia de olhar mais macro para uma questão, você acompanha ela, embora você esteja querendo olhar para o detalhe, você vai junto com ela e também pensa dessa forma mais macro. Isso é uma maneira de se conectar fortemente. Existe uma outra forma de fazer o rapport através de pensamentos e crenças. Vamos supor que você tenha pensamentos ou crenças que são diferentes da maneira de pensar da outra pessoa. Só de validar o pensamento dela, de dar valor, falar, que legal, você pensa dessa maneira, eu penso diferente, mas achei muito importante saber do seu pensamento, ou até conectar, falar, puxa, a gente pensa parecido. Imediatamente vocês fazem rapport. Outra maneira poderosa de se conectar com as pessoas é através de interesses em comum, motivações e valores. Os valores são muito poderosos para a gente se conectar, mas até simples interesses, como por exemplo, você gostar de livros parecidos com o que a pessoa lê, a pessoa já fala assim, puxa, você também gosta desse autor? Que legal, a gente tem coisas em comum. Outra coisa são as experiências de vida. Se uma pessoa, por exemplo, é pai e você também é pai, e vocês compartilham essa informação, imediatamente começa uma conversa integrada entre vocês, não é verdade? Outro nível de rapport ainda mais alto e poderoso é o rapport de identidade. E quando você faz um rapport nesse nível, você está valorizando a outra pessoa como ela é, os papéis que ela desempenha na vida dela, os títulos que ela tem, você dá valor a ela como ser humano, intrinsecamente, sem precisar de nenhum tipo de condição. Outra forma de criar uma forte conexão é, de repente, você descobrir que você e a pessoa
são afiliados ou pertencentes a um mesmo grupo. Imediatamente, vocês já começam a falar, poxa, você também frequenta tal lugar, eu também, a gente tem essa mesma coisa em comum. Praticamente, vocês sentem, embora nunca tenham se encontrado antes, que já estão integrados, não é verdade? E talvez o nível mais alto de conexão que pode existir é o nível de propósito de vida. Se alguém comunica para você qual é o propósito de vida dela, e você, naquele momento, percebe que aquilo se conecta com o que você pensa também, e você fala isso em voz alta, vocês até se emocionam juntos. Agora imagine você conseguindo se conectar melhor com as pessoas no seu dia a dia, como a vida fica melhor. Aliás, imagine como seria se todos no planeta tentassem ser mais agradáveis uns com os outros, evitassem polarizar tanto e se sintonizassem mais. O mundo seria mais pacífico e muito melhor para se viver. Consegue imaginar no final do dia, depois de ter se conectado com muitas pessoas, como isso vai ser incrível para você? Até a próxima aula. Tchau! Olá, muito bom estar aqui com você e hoje você vai aprender algo importantíssimo que é como estruturar bem a sua comunicação, a sua mensagem, para que ela seja efetiva e possa influenciar positivamente pessoas, os mais diferentes tipos de pessoas. Isso é importante não só para comunicadores públicos, palestrantes, mas para líderes. Todos os líderes têm situações em que tem que se comunicar com a equipe, fazer uma reunião eficaz com as pessoas, e até tem momentos hoje em dia que o líder vai para a internet, se comunica num vídeo curto, representa a empresa, vira a cara da empresa na internet, nas redes sociais, outras vezes dá palestras sobre seu tema de expertise, ou seja, líderes hoje são grandes comunicadores. Havia uma professora norte-americana chamada Bernice McCarthy, que era excelente professora, ensinava em todos os níveis de ensino, inclusive ensino especial, e ela passou por uma experiência na vida pessoal dela que mudou completamente o trabalho dela. Ela teve 3 filhos. O primeiro filho era ultra engajado na escola, já ia super feliz para os estudos e já sabia que ia tirar nota máxima normalmente. Aí nasceu o segundo filho. E ela, como professora, já educava os filhos em casa. E ela percebeu que o segundo filho era tão inteligente quanto o primeiro, mas começou a ter muito problema na escola, muitas dificuldades e não gostava de estudar e não gostava de ir para a escola. Ela, ensinando e complementando a aprendizagem do filho dela em casa, ela percebeu que ele tinha um jeito diferente de aprender, era só isso. Era tão inteligente quanto o outro filho, mas tinha diferentes inteligências e maneiras diferentes, preferências para aprender. E aí ela falou que veio o terceiro filho. Quando veio o terceiro filho, aí é que ficou complicado o negócio, porque nem querer ir para a escola, não queria, e muito novo, falou, para que eu tenho que ir lá para aprender essas coisas que não servem para nada? E foi aí que ela percebeu o quanto as pessoas precisam de estilos diferentes, de apresentação de conteúdo, para que elas possam, de verdade, se engajar na aprendizagem e se desenvolver. Ela decidiu tornar isso um projeto profissional. Fez o seu mestrado com base nisso e a sua tese, e criou o Format, um modelo de estruturação de conteúdo extremamente eficaz, que começou a ser aplicado na educação formal, mas depois se tornou útil e importante também para os líderes em empresas, palestrantes, treinadores empresariais e todo mundo que faz um grande trabalho com uma ótima comunicação utiliza o Format. E
Imagino que você, sabendo que esse método é tão poderoso, já deve estar morrendo de vontade de aprender, né? Então vamos conhecer o format, o passo a passo? O que a Bernice McCarthy descobriu? Que havia 4 perguntas na mente dos alunos quando eles estavam ali se dispondo a aprender um conteúdo com ela. A primeira pergunta era: por quê? Por que eu tenho que prestar atenção nisso? Por que isso é importante? O que isso tem a ver comigo? E a primeira fase de estruturação de conteúdo do format é você conectar as pessoas com o conteúdo que você está transmitindo, e engajá-las, dando a elas um grande porquê. Falando para elas do propósito daquele conteúdo, por que é tão importante, por que elas têm que prestar atenção. Essa primeira fase do format leva para o passado, para os problemas que precisam ser solucionados e que aquele conteúdo resolve. Ajuda a pessoa a perceber como que aquele conteúdo que está sendo compartilhado tem tudo a ver com o dia a dia dela. Tem a ver com problemas que ela ainda não resolveu, tem a ver com dores que ela ainda não sanou e que esse conteúdo vai sanar. Então veja como essa primeira fase atende a uma necessidade de relevância. Se não for importante, se não for relevante, por que eu me engajaria nesse conteúdo? Eu falei que são 4 perguntas que estão presentes na mente das pessoas, da plateia, das pessoas que integram uma equipe. Essa é só a primeira, mas tem que começar por ela. Porque as pessoas que têm essa pergunta muito forte na mente delas, se você não resolver elas logo de cara, elas não entram no conteúdo que você está querendo apresentar. Essa é a questão. E todos os demais gostam disso, de entender que aquele conteúdo é importante e se relaciona com ela, tem a ver com ela. Ela fala: eu quero saber. E você tem que deixar a pessoa doida para saber mais. Você tem que fazer de uma maneira que a pessoa fique extremamente motivada, extremamente engajada para saber mais a respeito desse conteúdo. A próxima etapa do format é a pergunta o quê? O que exatamente é isso? Porque depois que a pessoa já ficou super motivada, você mostrou enorme relevância, ela está louca para saber, ela quer saber. Pô, agora você me deixa curioso, fala para mim sobre isso. Então agora vem a necessidade de entender a teorização daquele assunto. O que exatamente é isso? Que conceitos são esses? E essa fase do format é o momento em que efetivamente você dá aula. Você explica conceitos, usar uma apresentação de slides para acrescentar elementos visuais para a sua apresentação, super detalhar o conteúdo, teorizar, realmente você vai satisfazer aquela pergunta de o que exatamente é isso. Isso tem real valor? Então você tem que embasar, mostrar pesquisas, né, fazer a pessoa entender e convencê-la. Nesse momento, apesar de ser um momento um pouco mais explanatório e teorizante do conteúdo, é importante colocar as pessoas para participar, fazer perguntas para entender como é que elas estão absorvendo aquela informação, que conclusões elas estão tirando, e aí elas ficam também um pouco mais participativas na construção do conhecimento. Bernice McCarthy percebeu que existia uma terceira pergunta que vinha logo depois da teorização. Mas como é que é isso na prática? Como é que eu faço? E alunos que não estão mais aguentando ficar sentados, eles ficam com comichão na cadeira, querendo se movimentar. E aí, a gente vai fazer o quê? Que atividade tem? E aí ela percebeu que era importante responder essa pergunta. Como a gente usa isso na prática? E levar durante um ato comunicacional as pessoas para experimentarem aquilo, para colocar em prática o conhecimento, ver uma demonstração de como utilizar, que o professor pode fazer na frente de uma sala de aula, colocar os alunos para fazer dinâmicas em grupo, praticar, fazer exercícios. Esse é o momento que aquelas pessoas que estavam loucas para pôr a mão na massa falam: que bom, chegou esse momento. E finalmente a Bernice McCarthy percebeu que a quarta grande pergunta é: como é que eu adapto isso para a minha vida? Como é que eu uso na prática no dia a dia? Como eu consigo trazer isso para o meu contexto, para a minha vida? Porque aqui, de repente, numa sala de aula, eu já entendi. Mas será que dá para usar desse jeito ou daquele jeito? Dá para adaptar nesse contexto? Posso usar naquele outro contexto? O aluno tem um monte de perguntas sobre a aplicabilidade prática do conhecimento. Além de tudo, esse é um momento de ajudar o aluno a aperfeiçoar, aprimorar as habilidades dele. Então é hora de dar feedbacks, melhorar a performance do aluno, ajudar ele de verdade a fazer um uso prático avançado daquilo que ele já aprendeu. Agora imagina que você é líder numa empresa e tem uma reunião super importante com seus liderados para falar de um assunto vital. Primeira coisa que você vai fazer, vai estruturar seu conteúdo para dizer por que eles têm que prestar atenção
em você, por que isso é tão importante e vital para a equipe, vai dar argumentos, justificativas, vai ajudá-los a perceber como esse conteúdo se conecta com eles e vai ter que engajá-los. Só quando eles estiverem engajados, aí você vai para a segunda fase. Na segunda fase, você vai explicar para eles o conteúdo da reunião. Vai detalhar tudo aquilo que você trouxe ali para ser discutido, conversado. Você pode mostrar elementos visuais que facilitam a aprendizagem, fluxogramas, mapas mentais, e assim você conclui a segunda fase na sua reunião. A terceira fase é você colocar tua equipe, teu grupo, para ir para a prática. Talvez seja um brainstorming, aquele momento de compartilhamento livre de ideias, talvez seja um momento de troca de opiniões, talvez seja um momento de alguém ali propor uma votação de como fazer algo, ou até mesmo as pessoas já praticarem juntas grupos de como eles vão fazer o que irão fazer e planejar cada passo. Agora, para terminar essa reunião com chave de ouro, você precisa da quarta fase do format. Senão as pessoas sairiam da reunião, todas entenderam, gostaram, praticaram algo, tomaram decisões, mas voltam para suas funções dia a dia de trabalho e pode ser que esqueçam aquele conteúdo. Então agora é hora das pessoas assumirem um comprometimento do uso prático disso no dia a dia, colocar isso dentro da agenda, dizer exatamente como vai ser feito, criar maneiras de acompanhar a sua equipe durante a tarefa, criar um sistema de acompanhamento e feedback para que você possa ajudá-los a se aprimorar e garantir que tudo aquilo que foi decidido na reunião seja mantido. Então, viu como o format funciona muito bem nesse contexto? Agora você pode transcender isso para vários contextos. Para você criar uma palestra, um vídeo pequeno que você vai apresentar numa rede social, ou um vídeo mais longo, ou qualquer ato de comunicação pública. Quer ter sucesso, atingir todas as pessoas e engajá-las? Siga as 4 fases do format. Eu fico muito curioso para saber quais planos você está fazendo aí para usar esse conhecimento na prática e transmitir um conteúdo poderoso para alguém a partir de hoje. Tchau, até a próxima aula. Olá, muito bom encontrar com você novamente. Hoje a gente vai falar sobre engajamento. Já pensou na importância desse tema? É só você imaginar você falando com um grupo de pessoas e elas nem prestando atenção em você. Ou então, uma comunicação em rede social, uma live, as pessoas entram, saem toda hora. Você é um líder, está falando com a sua equipe, e eles estão ali olhando no celular ou fazendo alguma anotação e ninguém prestando atenção em você. É uma experiência horrível, né? Isso significa que você não está conseguindo gerar engajamento, que é fundamental. Eu vou contar para você uma experiência que eu tive há um tempo atrás, que eu fui para um local que tinha música ao vivo e o cantor estava ali cantando e todo mundo conversando nas mesas. O barulho estava tão alto das pessoas conversando e lidando com as suas famílias, todos ali entre si, que não dava nem para ouvir direito o que o cantor estava falando ali, ou cantando. Só que teve um momento que algo mudou, porque ele pegou o microfone e começou a conversar com a plateia. Ele falou, eu queria fazer uma homenagem aqui à minha esposa, que nós estamos fazendo 20 anos de casados, e eu quero dedicar a próxima música a ela. De repente, todo mundo parou de conversar e começou a prestar atenção nele. E aí ele cantou a música, todos ouviram a música e ao final aplaudiram. O que ele fez para conseguir engajamento? A gente sabe que engajamento é muito importante, mas o que esse cara fez nesse momento? Fez 2 coisas bem significativas. Primeiro, ele compartilhou uma experiência pessoal. Quem não gosta de ouvir uma experiência pessoal, a pessoa contando alguma coisa da vida dela? Aliás, foi isso que eu fiz com você agora, né? Porque eu contei a história do local com música ao vivo em que eu estava. Eu estou dando um exemplo de um tipo de experiência compartilhada. Ele compartilhou a dele. E logo depois, ele fez também um diálogo com a plateia. Ele começou a conversar com as pessoas.
Ele estava ali só cantando, né, fazendo o trabalho dele como se ele fosse um anexo, mas de repente ele começa a interagir. E as pessoas responderam se engajando. Isso me lembra uma experiência pessoal minha, porque há um tempo atrás eu fiz um curso de oratória que era bem provocativo. Então tinha uma plateia que tinha como objetivo não me dar atenção de jeito nenhum. Eles ficavam bagunçando, jogando bolinha de papel em mim, conversando uns com os outros, coçando o pé enquanto eu falava ali. Qual era a minha meta? Pegar essa plateia difícil e conseguir de algum jeito chamar a atenção deles. O que eu fiz? Comecei a contar uma história e fui diminuindo até a voz e criando um suspense. E num dado momento, teve uma reviravolta e eu fiz humor. O que aconteceu? Eles não conseguiram sustentar o personagem deles. Eles estavam tentando ali fazer o papel de uma plateia rebelde. Começaram a dar risada, pararam de fazer o que faziam e começaram a prestar atenção em mim. Então veja como é importante a gente conhecer como engajar as pessoas. Naquele dia, eu consegui engajar uma plateia difícil pra caramba através do humor, porque o humor é algo que realmente faz a gente ter vontade de se engajar. Quando você vê alguém tá dando risada num lugar, não dá vontade de rir junto e perguntar o que foi? O que vocês estão falando aí, né? Porque a gente se engaja naturalmente, a gente quer se sentir bem, se sentir feliz. E a outra coisa que eu fiz foi usar uma história. Eu contei uma história e deixei um certo suspense. Então tem dois elementos. Uma história, que a pessoa começa a ficar curiosa, quer saber o final da história. E o outro elemento era o suspense. Que aí, de repente, a pessoa fica curiosa e fica ansiosa para ver aquele desenrolar que eu vou trazer logo depois. Então veja como tem várias maneiras que parecem intuitivas e tem pessoas que conseguem muito engajamento. A gente fala, mas como é que essa pessoa consegue? Pois é, parece intuitivo, mas tem técnica. Eu vou dar um exemplo bem interessante para você. Imagine, por exemplo, que eu resolvo conversar aqui com você e você que preste atenção, porque afinal de contas eu tenho que ver aqui um texto, alguma coisa, enquanto eu falo com você. E, inclusive, mudo um pouco de lugar, olhe para o lado. O que você acha? Engaja? Espero que não tenha perdido a conexão tão rápido assim com você. Está aí comigo ainda? Por favor, porque perder o contato ocular com as pessoas faz com que elas se soltem de você. Olhar para você, como eu estou olhando para você agora, faz você estar aqui comigo e se engajar junto comigo nesse ato comunicacional. Mas na hora que eu começo a virar os olhos para baixo, para cima, e olha que a gente faz isso sem querer só para pensar, né? Começa a pensar num episódio, já começa a levantar os olhos para lembrar, trazer as memórias e tudo. Mas um comunicador que quer engajar a sua plateia tem que começar a acostumar a pensar sem desviar o olhar das pessoas, olhar para as pessoas de verdade. Percebeu como foi chato? Eu falando e você tendo que prestar atenção no que eu estou falando, só que eu não olho para sua cara? E se fosse, inclusive, um professor que vira de costas e começa a escrever? Já teve experiências ruins com isso? Eu já. Fala a verdade, você assistindo uma aula com um professor de costas, não dá vontade de jogar tudo na mesa e ir embora? Tchau. Não vou embora não. É que às vezes você tá meio dormindo, aí eu falei que eu ia embora, falei tchau, você falou, o que é? Ele tá louco? E aí você se engajou, né? Acordei você. Uma maneira de engajar as pessoas é fazer algo surpreendente, algo diferente, sair um pouco do ritmo, fazer uma pausa dramática. Tem muitas formas de você conseguir o engajamento do outro. Só que para isso, você também precisa olhar nos olhos dele para perceber como ele está, se ele está com você ou não. Nos meios digitais, isso é desafiante. Agora, quando você está presencialmente com a pessoa, você consegue olhar nos olhos de cada pessoa que está aqui com você, como, por exemplo, numa reunião de liderança, um líder pode olhar para os olhos de cada pessoa e saber como ela está reagindo à comunicação dele, e graças a isso, ele pode fazer mudanças para aumentar o engajamento. E aí, mas e você? Você tem o objetivo de engajar pessoas? Ou não? O que você acha? Você tem oportunidade no seu dia a dia de engajar pessoas ou você não enxerga isso? Existem momentos em que você gostaria que as pessoas estivessem envolvidas e participassem junto com você de algo? Você consegue absorver a atenção delas e a participação delas junto com você? Ou você acaba participando sempre na vida dos outros?
Uma pergunta importante para você fazer para si mesmo. A gente também engaja as pessoas fazendo perguntas. É uma das maneiras mais poderosas. Principalmente perguntas instigantes, que possam fazer a pessoa pensar sobre o assunto que você está refletindo. Principalmente perguntas que sejam instigantes, que façam a pessoa pensar sobre o assunto que você está expondo para ela. Mas e aí? O que tem a ver engajamento com liderança? Tudo a ver. O líder é a pessoa que consegue engajar as outras pessoas num projeto conjunto, colocá-las juntas para colaborar, cooperar, mesmo elas sendo diferentes, não necessariamente sendo amigas. Ele consegue fazer com que todos se unam em prol de um bem maior, que todos queiram trabalhar juntos para chegar num determinado resultado. Então tem que ter um poder de engajamento fora do normal. Aliás, uma das maneiras de engajar as pessoas durante uma comunicação é você fazer demonstrações daquilo que você está falando agora, em tempo real. Espero ter demonstrado algumas maneiras aqui que tenham feito você perceber como, de forma ilustrada, dá para você aplicar técnicas de engajamento com as suas plateias. Outra coisa que é importante sobre engajamento, e muito simples, é que eu estou aqui, estou me mexendo, fazendo gestos, né? Tentando mudar tom de voz. De vez em quando eu falo mais baixo, mais suave. Em outros momentos eu acelero um pouco a voz, aumento o tom de voz, e tudo isso gera variabilidade e faz você ficar mais tempo aqui comigo, com maior engajamento. Agora imagine se eu estivesse falando com uma voz que é uma voz meio monotônica, que parece até mesmo um assistente virtual, que não tem muitos significados e também não me mexo. Realmente, por um tempo você me ouvindo desse jeito pode ser um sonífero, não é verdade? Bom para dormir. Espero que essa aula de hoje tenha engajado você para estar comigo nas próximas aulas, porque temos temas incríveis ainda, hein? Vou deixar você na curiosidade. Tchau! Olá, muito bom encontrar você para mais uma aula. Nosso tema de hoje é persuasão ética. Você já parou para pensar que tem pessoas que já faleceram há muitos anos e que o que elas disseram continua tendo um grande impacto sobre outras pessoas? Você já pensou que muitas vezes somente narrações registradas em texto continuam provocando grandes mudanças na vida de outras pessoas, transformando crenças, ideias? Alguns chegam a tomar resoluções de mudança de vida simplesmente por causa do poder de persuasão do que alguém disse, às vezes há mais de 1000 anos atrás. Esse é o caso, por exemplo, de Shakespeare, Jesus Cristo, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e muitos outros grandes oradores públicos que tiveram poder de persuasão incrível em sua época e que, de alguma forma, suas palavras continuam ecoando nos corações das pessoas. Se eu dissesse para você que um pesquisador muito dedicado parou para perceber se existiam padrões linguísticos que se repetiam nos discursos desses indivíduos, para descobrir ali se havia um modelo, algo que todos eles faziam coerentemente para ter esse resultado positivo. E ele descobriu que sim. O nome dele é Robert Dilts. E durante 10 anos, entre 1989 até 99, ele se dedicou a uma pesquisa que era descobrir quais eram os padrões que poderiam ser mapeados no discurso de grandes líderes influentes, capazes de persuadir, de transformar crenças e derrubar objeções de pessoas. Depois de 10 anos, ele tinha mapeado 14 padrões persuasivos que se repetiam nas palavras desses grandes líderes. E ele publicou o resultado da pesquisa dele sob o título Sleight of Mouth, que em português seria prestidigitação linguística. Aquela mágica que os mágicos fazem com as mãos se chama Sleight of Hand. Sleight of Mouth é a ideia de que, do mesmo jeito que um mágico usa com velocidade as mãos, esconde uma carta aqui, faz uma mágica aqui, uma pessoa poderia fazer essa
magia acontecer com as palavras e transformar discursos e diálogos em momentos até mesmo de transformação e de emoção muito forte, por causa do poder de persuasão. Para a gente falar sobre os padrões de prestidigitação linguística, eu vou usar como exemplo uma declaração com objeção, com uma crença limitante, uma pessoa se recusando a fazer algo e como esses padrões de persuasão poderiam ser utilizados para mudar a maneira de pensar dessa pessoa. Eu fiz aqui um exemplo que eu vou compartilhar com você. Olha só, imagine que você é um líder colaborativo, está numa empresa, tem um projeto muito importante que vai acontecer e você sugere a um dos seus colaboradores, uma das pessoas que estão na equipe, participar do projeto. Essa pessoa se recusa veementemente. Ela diz que eu não quero participar desse projeto, não quero trabalhar junto com essa outra pessoa, porque essa pessoa me faz mal. Ela se refere a um colega de trabalho com quem ela teve uma contenda e não está resolvida. E aí, como é que você faz? Você precisa dessa pessoa, das habilidades dela, e ela está se recusando a trabalhar com alguém, ao invés de tentar modificar a situação e o relacionamento para poder construir harmonia na equipe. Vamos então ver como os 14 padrões de prestidigitação linguística podem nos ajudar nessa situação específica. O primeiro padrão se chama intenção. Ele é um padrão muito leve. Você não faz alguma coisa muito drástica para mudar a maneira de pensar da pessoa, você apenas chama a atenção dela para a intenção verdadeira por trás daquilo, para o que realmente ela está dando importância, e não para a afirmação dela de não querer aquilo. Então vamos ver como é que ficaria? Eu reconheço o valor de você não querer ser prejudicado ou sentir-se mal. É importante a gente não ser prejudicado e nem se sentir mal. Você quer que eu ajude você a participar desse projeto de uma maneira totalmente segura para você, conseguindo lidar com seu colega de trabalho de uma forma positiva? Então você, como líder, chama atenção para a intenção que a pessoa tem de proteger-se e oferece para ela auxílio para ela conseguir essa intenção e, ao mesmo tempo, fazer parte do projeto. Agora vamos conhecer o segundo padrão de prestidigitação linguística, que é a redefinição, onde você recapitula o que a pessoa falou para você, só que você substitui alguma palavra de conotação muito negativa para uma palavra neutra ou até positiva, que seja um sinônimo, mas que muda um pouco o significado e transforma a maneira de ver. Vamos ver como é que ficaria. Eu poderia dizer para a pessoa assim: você disse que não quer ter que lidar com problemas trabalhando ao lado de uma pessoa com quem teve mais experiências no passado. É isso mesmo? Na hora que você faz isso, você transformou prejudicar em ter que lidar com problemas. Fazer mal em teve mais experiências no passado. Muda completamente, mas parece um sinônimo e a pessoa concorda, é isso mesmo. E isso já traz leveza e tira o peso da afirmação dela. O próximo padrão é consequência. Você chama a atenção da pessoa para a consequência negativa de pensar desse jeito. Vamos ver como é que ficou? Qual será a consciência negativa de você não participar desse comitê? Você não acha que isso pode vir a prejudicar seu potencial de ascensão na empresa? Então você fala para ela, pensar desse jeito está te fazendo mal, você não percebe? O próximo padrão é você generalizar e falar de uma forma mais vaga, tirando a atenção da pessoa para detalhes que estão prejudicando a visão dela. Olha o exemplo. Enfrentar esses desafios parecerá algo insignificante quando você analisar os inúmeros benefícios de integrar um grande projeto. Então você chama atenção para coisas mais amplas e genéricas, um grande projeto. Vai parecer lá no futuro uma coisa pequena, quando você perceber todos os benefícios. Você generalizou e tirou ela daquele foco no detalhe. O próximo padrão é o contrário disso, você especifica. Olha o exemplo. Você não precisará comunicar-se oralmente com seu colega, por isso não ocorrerão discussões indesejadas. Então você chama atenção para um pequeno detalhe, você não vai precisar se comunicar, não vai ter problema. O próximo é o contra-exemplo. Então, ou você faz uma pergunta para a pessoa sobre uma exceção a essa regra que ela inventou na mente dela, ou você dá uma exceção. Vou dar um exemplo aqui em que a gente fala da exceção. Eu me tornei gestor depois que eu representei a empresa junto a um cliente dificílimo. Essa experiência desafiante não me prejudicou de forma alguma, pelo contrário, eu me tornei elegível para o cargo de liderança que eu ocupo agora. Percebe que eu estou dizendo que o meu exemplo foi o contrário, ao invés de eu conviver com alguém difícil e ser prejudicado, eu fui beneficiado? Persuasivo, né? O próximo padrão é você chamar a pessoa para um outro objetivo, uma outra meta. A meta não é não ser prejudicado.
É outra coisa que é muito mais significativa para ela. Veja o exemplo. Acredito que a questão não seja você participar ou não desse comitê, mas aprender como não ser afetado negativamente pelas atitudes desse colega. Quando você aprender isso, você não vai mais perder oportunidades. Olha que interessante, a gente está dando para ela uma nova meta, um novo foco de atenção. O padrão seguinte é a analogia. Você usa uma analogia, uma comparação, um símile, para fazer com que a pessoa perceba por um outro ângulo a questão que ela está criando uma objeção. Vou dar um exemplo aqui, para esse exemplo que nós falamos agora. Eu poderia chegar para a pessoa e dizer, um químico mandou analisar 2 pés de alecrim, um que cresceu num terreno com escassez de recursos e outro que cresceu num terreno com abundância de recursos. O primeiro tinha quase o dobro das propriedades terapêuticas do segundo e era uma planta forte, enquanto o segundo era subdesenvolvido e sujeito a pragas. Evitar desafios parece não ser uma boa escolha, pois pode nos levar ao subdesenvolvimento, você não acha? Persuasivo, né? A gente usar uma analogia para a pessoa entender um outro ângulo da situação. O próximo padrão de prestidigitação linguística se chama aplicado a si mesmo. Por que tem esse nome? Porque a gente pega aquele critério, aquela coisa que a pessoa acha que é muito importante, no caso dessa pessoa, é não prejudicar-se, e aplica em relação a ela mesma, ajudando ela a ver que aquilo que ela está evitando, ela está fazendo com ela. Olha o exemplo. Você não acha que você está prejudicando a si mesmo, deixando de participar de um projeto que é importante para a sua carreira e dando importância demais para uma outra pessoa? Você deve estar percebendo que conforme a gente vai evoluindo aqui nos padrões de prestidigitação linguística, a persuasão vai ficando mais forte, justamente porque os padrões primeiros são mais leves e não corre o risco de descombinar com a experiência da pessoa, quebrar a conexão, a sintonia, o rapport com ela. E os padrões que vão evoluindo até o chegar no 14 vão ficando mais fortes, mais intensos, mais diretos. O próximo é a hierarquia de critérios. A gente chama a atenção da pessoa para um valor, algo muito importante, que é importante que seja algo para ela importante, não para você. Você sabe que ela dá valor e diz que isso é mais importante do que o que ela disse como objeção. Vamos ver o exemplo? O que é verdadeiramente importante é o quanto esse projeto lhe dará a chance de alcançar mais rapidamente a promoção desejada. Se você sabe que é muito importante para ela ter essa promoção e você traz essa afirmação, ela não tem como discordar de você. O próximo é outros quadros. No caso, você pode usar vários tipos de enquadramento. Eu vou dar um exemplo de outro contexto temporal. No ano passado, você disse que nada tiraria você desse projeto quando ele acontecesse. Imagino que esse projeto seja algo bem importante para você. Você levou a pessoa para um outro contexto temporal para lembrar que ela tinha uma outra decisão antes. E isso vai abalar aquela convicção de que ela não vai participar. O próximo é o metaquadro. No metaquadro, você investiga que tipo de padrão de pensamento ou no que a pessoa acredita para pensar daquele jeito, de uma forma que ela sinta que é desvantajoso, está sendo regida por uma crença ou um pensamento limitante para ela. Vou dar um exemplo de metaquadro. Pode ser que você só pense assim porque não acredita na sua capacidade de superar os desafios e vencer esse limite. Ou seja, você está dizendo que isso que ela pensa, que ela vai se prejudicar e que ela não quer, na verdade só está acontecendo porque ela não confia nela, na capacidade dela de superar isso. E aí você leva o foco para isso. Opa, você não está acreditando em você. Isso também é muito persuasivo. O próximo é o modelo de mundo. A pessoa está usando uma maneira de pensar, o modelo de mundo dela, para chegar na avaliação que ela está utilizando. Então o que você faz? Traz um modelo de mundo completamente diferente, uma maneira de pensar de uma outra pessoa, de preferência alguém que ela conhece e que ela admira, porque senão não vai ter significado para ela. Então aqui eu estou usando um exemplo de um grande escritor, Paul J. Stoltz, que é um especialista em resiliência. Imagine que essa pessoa conhece, admira e já leu livros dele. Olha só como que ficaria o padrão, o modelo de mundo aplicado. De acordo com o Dr. Paul J. Stoltz, que você admira tanto no livro Desafios e Oportunidades, quanto mais você evita as adversidades, menos grandeza você experimenta na sua vida. Não vale a pena a gente ficar fugindo dos problemas, a gente tem que encarar para despertar nossa grandeza, você não acha? Persuasivo, principalmente se ela admirar o Paul J. Stoltz, ela vai ter que concordar comigo. E, finalmente, o 14º padrão de prestidigitação linguística é a estratégia de realidade. Você vai fazer perguntas que são muito provocativas para ajudar a pessoa a perceber como é que ela está inventando que aquilo é verdade, como ela está construindo aquilo como realidade dentro da mente dela. E isso vai fazer com que ela questione a veracidade do que ela disse. Vou dar um exemplo aqui.
Como você criou essa ideia de que trabalhar com essa pessoa lhe fará mal? De onde você tirou isso? Como especificamente você acredita nisso? Que ideias você fica trazendo à sua mente ou imagens que você criou dentro de você do que acontecerá no futuro? Como você usa seu pensamento para se convencer disso? O que você fala para si mesmo? E se você tivesse completamente errado em relação a isso? Como você saberia que está errado? Você deve ter percebido que esses padrões de prestidigitação linguística levam o seu nível de persuasão e comunicação para muito mais alto e lhe dão muito mais poder. Então tem que usar com responsabilidade. Foi um prazer compartilhar com você esse assunto fascinante. E a gente se encontra na próxima aula. Tchau!